O presente tópico abordará a relação entre os perfis de solubilidade dos fármacos com suas propriedades farmacêuticas. Iremos nos distanciar das considerações farmacodinâmicas constantes até aqui. Será enfocada, a partir desse momento, a relação entre a estrutura química dos fármacos e os mecanismos pelos quais essas substâncias acessam o alvo de ação e são eliminadas do organismo. Nessa primeira parte, entre definições e conceitos importantes, as medidas de solubilidade dos fármacos serão relacionadas às suas estruturas e às propriedades físico-químicas e farmacocinéticas. A ação de um fármaco, considerando especialmente o jus oral, envolve 3 fases. A primeira, fase farmacêutica, envolve a desintegração do medicamento e dissolução da substância ativa no trato gastrointestinal. A segunda fase, farmacocinética, compreende todos os processos que envolvem o acesso do fármaco ao alvo molecular e também os processos de sua eliminação do organismo. Dessa forma, essa fase é dividida em 4 etapas: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A terceira é a fase farmacodinâmica, que envolve o reconhecimento do fármaco por um alvo molecular, o que desencadeará o efeito biológico. Essa é a fase que exploramos bastante nas últimas aulas. As 3 fases são moduladas pelos perfis de solubilidade dos fármacos, em especial as 2 primeiras. Nesse contexto, vamos considerar por perfil de solubilidade medidas de solubilidade em água ou hidrossolubilidade e de solubilidade em lipídios, lipossolubilidade. A solubilidade em água pode ser expressada como medida e está relacionada com a formação de ligações de hidrogênio entre moléculas de substâncias orgânicas e moléculas de água. De modo geral, entre substâncias de massa e volume comparáveis, quanto maior o número de ligações de hidrogênio que a substância pode formar com moléculas de água, maior sua solubilidade nesse meio. No exemplo, entre 2 substâncias isoméricas, um éter e um álcool de estrutura linear, a mais solúvel, com solubilidade de 22 gramas por litro, é a que contém o grupo hidroxila, que pode se associar a até 3 ligações de hidrogênio com moléculas de água. A observação dessa propriedade físico-química dos fármacos se justifica, pois, para que exerçam ação biológica, em diversos momentos, esses devem estar dissolvidos nos ambientes aquosos que caracterizam o meio, como o interior da célula, o meio extracelular, o lúmen gastrointestinal, o plasma e outros tantos fluidos biológicos. É importante considerar também o perfil de lipossolubilidade dos fármacos, pois, para que promovam a ação esperada, esses devem se difundir pelos tecidos que são constituídos por células. Esse processo de difusão depende da permeação pelas membranas celulares. Estas são constituídas por lipídios e proteínas, e dentre os lipídios que as compõem, os fosfolipídios são os mais abundantes. A estrutura bilipídica caracteriza em maior parte as propriedades físico-químicas das membranas celulares, que em seu interior é, portanto, de natureza hidrofóbica. Dentre as proteínas de membrana estão as que formam canais hidrofílicos que permitem a passagem de íons e moléculas pequenas polares. De certa forma, quanto maior a lipossolubilidade de um fármaco, maior a taxa de permeabilidade pelas membranas celulares. Ou seja, o equilíbrio entre os meios seccionados pela membrana se alcança mais rapidamente para as substâncias mais lipofílicas. A lipofilicidade de um fármaco ou seu caráter hidrofóbico é definida pelo coeficiente de partição, P, comumente expressado como log P. O coeficiente de partição corresponde à razão entre a concentração do fármaco na fase orgânica e sua concentração na fase aquosa em um sistema de partição em equilíbrio, como ilustrado na imagem. Desta forma, quanto maior a afinidade relativa de uma substância pelo solvente orgânico do sistema de partição que pela água, maior será o coeficiente de partição e também o log de P. O coeficiente de partição é tradicionalmente determinado pelo método Shake-Flask ilustrado, empregando-se N-octanol como fase orgânica, pois esse solvente mimetiza os fosfolipídios de membrana.
Fármacos que apresentam maior coeficiente de partição tendem a apresentar maior taxa de permeabilidade pelas membranas hidrofóbicas. No exemplo, o log-P da cetanilida foi determinado a partir de uma solução orgânica do fármaco a 1 mol por litro. A solução foi particionada com água, de modo que o fármaco se distribuiu em determinadas concentrações em cada uma das fases. A relação entre as concentrações corresponde ao coeficiente de partição 14,52, sendo o log-P 1,16. Muitos fármacos são ionizáveis, ou seja, ocorrem em equilíbrio com suas formas iônicas em meio aquoso por conterem em suas estruturas grupos ácidos e ou básicos. De forma geral, apenas as espécies neutras, na imagem HA, que representa um ácido fraco, e B, que representa uma base fraca, são lipofílicas em algum grau e podem se difundir pelas membranas lipídicas. As espécies iônicas A- e BH+, por outro lado, são muito hidrofílicas e não atravessam as barreiras celulares. A extensão da ionização dos fármacos em meio aquoso em um determinado pH corresponde ao seu grau de ionização. O grau de ionização está relacionado com a constante de acidez, Ka. A constante de acidez é a medida da extensão da desprotonação de um ácido pela água. Quanto mais forte um ácido, maior Ka e menor o valor de seu logaritmo negativo, o pKa. Para fármacos ácidos, quanto menor o pKa, maior o grau de ionização em determinado meio. Para fármacos básicos, o grau de ionização é maior quanto maior o pKa de seus ácidos conjugados. De modo geral, quanto maior o grau de ionização, o fármaco é mais hidrofílico e menos lipofílico que um congênere. A pravastatina, por exemplo, um fármaco ionizável por apresentar grupo carboxila de pK 4,2, é mais solúvel em água que o análogo lovastatina não ionizável. O equilíbrio com a forma iônica favorece a hidrossolubilidade, o que justifica o baixo valor de log-P da pravastatina. O grupo mais acídico da lovastatina é a hidroxila de pKa 13,5, que não sofre desprotonação apreciável em meio aquoso biológico. O perfil de solubilidade dos fármacos é determinado por sua estrutura, ou seja, pelos grupos funcionais que a constituem. Dessa forma, o coeficiente de partição, expressado como log-P, também pode ser previsto por equações a partir de parâmetros quantitativos por uso de softwares, como foi feito para se determinar os valores ilustrados na figura direita. Na tabela estão listados alguns grupos funcionais comuns em fármacos e apenas sua classificação qualitativa de acordo com sua contribuição para o perfil de solubilidade do fármaco. Observem que algumas funcionalidades favorecem o caráter hidrofílico, enquanto outras o lipofílico. Para exemplificar a utilidade dessa informação, vamos considerar os fármacos representados. A metiladotombutamida contribui para a lipofilicidade da substância de log-P 2,13. O análogo hidroxilado, por outro lado, é menos lipofílico e apresenta log-P de valor menor. Vale destacar que a caracterização experimental do perfil de solubilidade de fármacos, substâncias polifuncionalizadas com certa variação de massa molecular, é feita pela determinação do grau de hidrossolubilidade e da taxa de permeabilidade por membrana lipofílica, paralelamente. Dessa forma, a classificação biofarmacêutica, empregada por agências regulatórias para a normatização de padrões de biodisponibilidade e bioequivalência de fármacos de uso oral, categoriza os fármacos em 4 grupos, como ilustrado no quadro abaixo. O fluconazol, que contém funcionalidades hidrofílicas e polares, como também grupos aromáticos, pertence à classe 1 de fármacos com alta hidrossolubilidade e alta permeabilidade. A griselfulvina, representante da classe 2, é constituída principalmente por grupos hidrofóbicos, sendo de alta permeabilidade e baixa hidrossolubilidade. O aciclovir, da classe 3, ao contrário, apresenta alta hidrossolubilidade e baixa permeabilidade. Principalmente os grupos hidroxila e amino contribuem para o caráter hidrofílico. O paclitaxel, antitumoral de origem natural de relativa alta massa molecular, é um fármaco da classe 4, de baixa hidrossolubilidade e baixa permeabilidade, sendo seu uso injetável.
Na direção de relacionar o perfil de solubilidade dos fármacos às suas fases de ação, vale destacar que a solubilidade de fármacos ionizáveis pode ser modulada para favorecer a fase farmacêutica. A ação de medicamentos administrados por via oral depende do sucesso da desintegração da forma farmacêutica e da dissolução da substância ativa, que definem a fase farmacêutica. Por essa razão, muitos fármacos ionizáveis compõem medicamentos como sais. As formas salinas são mais hidrossolúveis que as formas neutras correspondentes e se dissolvem relativamente melhor no conteúdo aquoso do trato gastrointestinal. De forma geral, isso aporta melhores propriedades farmacêuticas aos medicamentos de uso oral. A sertralina, antidepressivo que inibe a recaptação de serotonina no sistema nervoso central, é, por exemplo, comercializada na forma de cloridrato. O grupo amino secundário básico permite a preparação desse sal. O cloridrato de sertralina é preparado pela reação do fármaco livre, uma base fraca, com ácido clorídrico, um ácido forte, por reação ácido-base. De forma geral, fármacos que contêm grupos básicos, como grupos amino e guanidino, podem formar cloridratos, sulfatos e fosfatos, entre outros, por reações com ácidos fortes. Por outro lado, fármacos ácidos, como o diclofenaco, também por processo de transferência de prótons, formam sais por reações com bases fortes, como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, formando sais sódicos e potássicos correspondentes. A biodisponibilidade oral é uma propriedade a se considerar para fármacos de uso oral. Corresponde ao percentual da dose administrada por via oral que alcança a circulação sistêmica. Além da fase farmacêutica, a absorção oral e o metabolismo de primeira passagem afetam a biodisponibilidade oral. A absorção é uma das etapas da fase farmacocinética, que na maior parte dos casos depende das taxas de permeação por difusão passiva pelas barreiras lipídicas dos tecidos que formam os segmentos do trato gastrointestinal. É a partir do processo de difusão que os fármacos alcançam a rede capilar que irriga o tecido, efetivando a absorção. Na próxima aula serão feitas maiores considerações sobre a absorção de fármacos administrados por via oral. Por ora, vamos observar as relações entre os perfis de solubilidade dos fármacos e as respectivas taxas de absorção pelo trato gastrointestinal. No caso dos barbitúricos ilustrados, a absorção pelo trato gastrointestinal é maior quanto maior a lipofilicidade, o log-P. Nessa série, relaciona-se a taxa de absorção à taxa de permeação por difusão passiva, ambas maiores para fármacos relativamente mais lipofílicos. No caso das estatinas, lovastatina e pravastatina, entretanto, observa-se uma relação contrária. A substância mais lipofílica apresenta taxa de absorção menor. Isso é atribuído ao alto caráter lipofílico da lovastatina, que afeta sua dissolução no conteúdo aquoso do lúmen do trato gastrointestinal, comprometendo a disponibilidade de espécies solúveis aptas para absorção. A pravastatina, ainda que de baixo caráter lipofílico, compensa a baixa taxa de permeabilidade celular, por se dispersar melhor no meio aquoso. De forma geral, é possível caracterizar o perfil de solubilidade e, com isso, prever o perfil de absorção dos fármacos a partir do valor de log-P. De acordo com a tabela, fármacos com log-P menor que 1 são muito hidrossolúveis e apresentam baixa taxa de permeação celular e baixa absorção oral. Fármacos com log-P entre 1 e 3 apresentam ótimos perfis de solubilidade e, por isso, altas taxas de absorção oral. Fármacos mais lipofílicos, com log-P maior que 3, são de baixa hidrossolubilidade, o que compromete a fase farmacêutica e, por consequência, a absorção oral. A absorção oral, de qualquer forma, é apenas um dos fatores que delimita a biodisponibilidade oral. Mesmo fármacos com altas taxas de absorção podem apresentar baixa biodisponibilidade oral por serem extensivamente metabolizados na primeira passagem pelo fígado, mas isso será aclarado futuramente. Agora, uma última informação complementar antes de encerrar a aula. É comum que a lipofilicidade dos fármacos seja descrita pelo coeficiente de distribuição,
que é uma variação do coeficiente de partição especial para substâncias ionizáveis. É comum que seja expressado como log D e relacionado ao pH no qual foi determinado. Normalmente, o log P para substâncias ionizáveis corresponde ao log D 7,4, ou seja, o log D medido em pH 7,4. Esse dado é relevante uma vez que a extensão da ionização de fármacos ácidos e básicos varia com o pH do meio e, portanto, também o perfil de solubilidade desses. Na próxima aula, retomaremos as questões. Como a solubilidade de fármacos ionizáveis e, por consequência, a absorção pelo trato gastrointestinal pode ser modulada pelo pH do meio? De que forma os perfis de solubilidade dos fármacos afetam outras etapas farmacocinéticas, como distribuição e excreção? Bons estudos e até a próxima!